Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 e depois o 36 até o 43. As parábolas do reino. Esta é a segunda parábola, são 7 parábolas do reino. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora vá para o versículo 36, por gentileza, até o 43, que diz o seguinte: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, a parábola do joio no meio do trigo mostra a formação da doutrina da igreja visível e também da igreja invisível. E a parábola da rede também mostra isso. O que é a igreja visível? A igreja visível é aquela que os seus membros declaram que creem em Cristo e que nós não sabemos de fato se eles creram de verdade. Olhamos para eles e presumimos de fato a sua fé, mas nós não temos como olhar o seu coração, saber do seu coração. Por outro lado, a igreja invisível é aquela que Deus vê o coração. Deus vai lá no âmago da alma e vê o que está lá dentro. A igreja invisível é composta de membros da igreja visível que têm os seus nomes arrolados no livro da vida. É o juntamento de todo o povo de Deus, salvo pela graça de Cristo, que estão dentro da igreja visível, espalhados por toda a terra. Eu quero te mostrar algumas semelhanças e diferenças entre a parábola do semeador com a parábola do joio. A parábola do joio tem algumas semelhanças com a parábola do semeador, porque em ambas, observe, temos um semeador. Em ambas tem um campo, tem uma semente plantada, tem uma colheita final. E em ambas temos a presença de um inimigo, em ambas. Então você vê por elas serem semelhantes nesses aspectos. Jesus mantém o mesmo tema do reino de Deus, porém com circunstâncias diferentes. E se você fizer uma leitura atenta e também comparativa, você vai concluir que também há diferenças entre elas. Nós vimos semelhanças, mas há diferenças entre elas. Na parábola do semeador, toda a semente é boa, é o terreno que não é bom.
a semente toda ela é boa. E na parábola do joio, parte da semente não é genuína, não é boa, pois era uma semente de erva daninha. Na parábola do semeador, a ênfase está nas diferentes respostas que as pessoas dariam e ainda darão à mensagem do Evangelho. Ao passo que na parábola do joio, a ênfase está na ordem que o proprietário deu ao seu servo: não mexam em nada, deixa tudo do jeito que está aí, não mexam em nada. Ele diz para os seus servos deixarem, queridos irmãos, as coisas como estão, deixar que o trigo, que o joio cresçam junto e fiquem ali até a consumação dos séculos. Outra diferença está também, irmãos, no trabalho do maligno, porque ele age tanto na parábola do semeador quanto na parábola do joio, mas com métodos diferentes. Jesus está mostrando que o inimigo é ardiloso. Ele trabalha de um método e também muda o seu modo de agir em outra circunstância. Na parábola do semeador, o maligno arranca a semente que caiu no solo duro, ao passo que na parábola do joio, o maligno não arranca nada. O diabo não arranca nada. Ele tem uma estratégia diferente, pois ao invés de arrancar, ele planta outra semente, mas não é uma semente genuína, é uma semente de erva daninha. Na parábola do semeador, Jesus nos leva a ver que no seu reino, as respostas à chamada do Evangelho são bastante diferentes. Se na parábola do semeador a resposta ao Evangelho é mista ou diferente, na parábola do joio não temos respostas misturadas, mas as sementes é que são misturadas. No semeador, as respostas são mistas, diferentes e misturadas. Na parábola do joio, não. São as sementes que são mistas e misturadas. Porque temos semente boa e temos semente ruim. A parábola do joio nos revela, irmãos, que até a colheita final, a erva daninha, o joio, estará presente na lavoura do Senhor. E você sabe quem? Talvez a disciplina tire algum joio no meio do trigo. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, um ponto fundamental que Jesus revela aqui na parábola do joio. Então nós vamos aí para a nossa proposição e nós vamos responder a essa proposição com 3 pontos aqui que essa parábola nos dá. Jesus revela a condição mista da igreja no mundo. E essa condição mista da igreja no mundo é marcada, em primeiro lugar, pela presença do joio na igreja professante. Diz o texto: um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e saiu, e retirou-se, foi embora. Veja, irmãos, que não importa o zelo, não importa o esforço do fazendeiro de preparar a terra, de quebrar os torrões, de tirar os espinhos, de molhar, não importa o zelo do fazendeiro, implantar a semente, escolher a boa semente, porque sempre aparecerá ervas daninhas na lavoura do fazendeiro. E Jesus pega este exemplo do fazendeiro fazendo a sua plantação para nos mostrar que os servos de Deus, os obreiros da causa de Deus, não têm controle de nada. Ele não controla nada. Ele nada pode fazer para evitar que o joio entre dentro da igreja. Vai entrar. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 7, na nossa liturgia, Jesus alertando o seu povo: acautelai-vos dos falsos profetas, eles vão entrar. O apóstolo Paulo diz em Atos 20, falando para os presbíteros de Éfeso: fique de olho, com certeza vão entrar na igreja lobos vorazes, que vão arrebatar o rebanho. Cuidado, fique de olho, presbíteros da igreja. Se nós não temos controle, nós não podemos arrancar o joio,
Isso parece frustrante para nós, principalmente para algumas pessoas, como João Batista, que pensava que o reino do Messias seria imediatamente retributivo. Ele pregava que o machado está posto à raiz das árvores. Se você quiser dar uma olhada, Mateus capítulo 3, versículo 12. Ele entendia que a chegada do Messias traria um julgamento retributivo e definitivo para, digamos aqui nessa parábola, para o joio. Para ele o Messias viria, instalaria o seu reino e separaria imediatamente a palha do trigo, como ele disse lá. Mas eles viram nessa parábola que genuínos filhos de Deus devem exercer a paciência e esperar o julgamento final. Tem coisas que nos fazem chorar, tem coisas que que tiram o nosso sono. Um presbítero aqui da igreja um dia me confidenciou que muito ele passou a noite acordado, pensando na situação da igreja, e até lágrimas vieram aos seus olhos. Paciência. Nós precisamos exercer a paciência. Jesus disse. Se você der uma olhada nos versos 25 a 28, você vai ver que o fazendeiro tinha inimigos queridos. E foi inimigo que semeou maldosamente a má semente na lavoura durante a noite. É ele que fez isso. Jesus quer nos mostrar que assim como os fazendeiros, o reino de Deus também tem inimigos. E que nem sempre suas maldades aparecem de imediato. Não importa o que a igreja e sua liderança façam, haverá sempre a presença do joio no meio do trigo. Haverá. Isso até a consumação do século. Os servos dos fazendeiros inicialmente pensaram que a má semente veio misturada na boa semente. Ó Senhor, o Senhor não deu boa semente para nós, não? Será que não tinha semente ruim misturada na semente que o Senhor nos deu para plantar? O fazendeiro, não. A semente toda era selecionada. Era uma semente boa. Mas sabe o que aconteceu, meu céu? O inimigo veio. Talvez ele veio montado num cavalo, jogando o joio aqui e acolá. Era assim que as pessoas faziam na antiga Palestina, quando o fazendeiro do lado de lá era concorrente do lado de cá. Eles jogavam o joio e saíam e se retiravam escondidos. Ou também jogavam sal na lavoura das pessoas para fazer com que não tivesse uma boa colheita. De uma maneira, meus irmãos, o inimigo age, retirando a semente que foi plantada no solo duro, como mostrada na parábola do semeador. Mas ele pode agir usando novas estratégias, infiltrando o joio dentro da igreja. Ele pode fazer isso. Satanás faz isso. Ele fez isso na história e faz isso também hoje. De um jeito ou de outro, a igreja terá sempre a presença de inimigos ocultos dentro dela, porque o joio só foi descoberto algum tempo depois, quando o trigo estava dando frutos. Vamos pensar, irmãos, principalmente o corpo da liderança da igreja. Jesus nos fala nessa noite: tenha zelo, tenha tudo isso, mas saiba você que você não tem capacidade para arrancar o joio. Você não tem capacidade para conhecer coração. Só eu conheço o coração. Aos olhos humanos, irmão, todos que fazem parte da igreja de Deus, todos fazem parte, mas o tempo passa e se constata que nem todos fazem parte da igreja de Deus. Por quê? Porque o joio parece demais com o trigo. É muito próximo à semelhança do joio com o trigo. Os frutos do trigo são diferentes dos frutos do joio, é claro. Mas Jesus diz que os frutos do joio são o quê? Iniquidades e escândalo. Dá para saber um pouco aqui quem são joio na igreja, irmãos. Iniquidades e escândalo. E de novo, irmãos, Jesus, como Mateus 24, Jesus usa uma palavra grega aqui, anomia, quer dizer, não lei. Pessoas que não estão sujeitas à lei. Pessoas que não querem a boa doutrina na igreja. Como diz Paulo, pessoas que têm comichão nos ouvidos, levantam contra a igreja,
fazem tumulto no conselho, fazem tumulto nos concílios maiores da igreja, batem de frente com a liderança da igreja. Eles fazem parte da anomia, iniquidade. Não, nomos, lei, não quero saber de lei. Não quero se me sujeitar à autoridade de ninguém. Isso é um grande indício de que é joio. É um grande indício. E faça a pergunta dos servos se eles podiam arrancar o joio, irmãos. A resposta do fazendeiro foi: não. O joio está assim, entrelaçado junto com o trigo. Cresceu junto. Está enrolado no trigo. Se você puxar o joio, vai vir também o trigo. E é tudo que o inimigo quer, que você arranque também o trigo. Muitos ainda hoje, irmão, debatem sobre disciplina na igreja. Aqui Jesus não está dizendo que não se deve aplicar a disciplina na igreja, ao faltoso, porque se assim fosse, isso seria contrário ao seu próprio ensino em Mateus capítulo 18. Jesus está dizendo que por mais cuidadosos e diligentes nós formos na igreja, há certas circunstâncias que nós não vamos conseguir resolver. É só no julgamento final que vai resolver. Há certas circunstâncias que nós não vamos dar conta de resolver. Nós vamos ter que chorar mesmo no nosso travesseiro durante a noite. Nós vamos ter que ficar sem dormir mesmo, de tanta preocupação com a igreja. É claro que vai chegar esse momento, sim. Senhor, o Senhor está nos dizendo aqui, meus irmãos, que há certos problemas na igreja visível que vão sim permanecer conosco aqui até o juízo final. Nós vamos ter que lidar com esses problemas. Jesus estava dizendo para os discípulos que ele tem especialistas para resolver o problema. Fique tranquilo, não mexa em nada, deixe as coisas como estão. Eu tenho especialista que conhece joio, e eu vou mandá-los para arrancar o joio, e jogar no fogo, e recolher o trigo no celeiro. Eu tenho especialista. Então você viu, irmãos, que essa questão mista da igreja, essa condição mista da igreja, em segundo lugar, é marcada agora pela nossa incapacidade de formar um julgamento perfeito. Versículo 36 a 39. Os discípulos chegaram: Senhor, eu não entendi nada que o Senhor falou lá da parábola do joio, lá com a multidão. O Senhor pode explicar para nós o que o Senhor estava falando? Nossos olhos não são completamente capazes para ver e entender tudo o que se passa na igreja. O joio parece muito com trigo, por isso não podemos agir guiados por emoções e por convenções humanas e denominacionais. Precisamos das palavras de Jesus para nos ajudar. Por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: explica-nos a parábola do joio, do campo, Senhor. Queridos irmãos, obreiros da causa de Deus, nós temos que nos aproximar das Escrituras Sagradas e ver nela: Senhor, como que eu separo essas coisas aqui? Ajude-nos, Deus, explica-nos, Senhor, sobre essa situação que a igreja está passando. Em certos aspectos e circunstâncias, o trigo parece muito com joio e vice-versa, e às vezes o trigo age como se fosse joio. É aqui que está a nossa incapacidade, irmão. Às vezes o trigo tem maneiras de agir dentro da igreja que mais parece joio do que trigo. Quem não se lembra da sentença do rei Davi proferida na presença do profeta Natã, narrado em 2 Samuel capítulo 12 e versículo 5? Ao ser confrontado pelo seu próprio pecado, Davi diz: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Mas era ele mesmo. Ele agiu como joio, mas ele era trigo, mas agiu como joio. Da mesma maneira, irmãos, em certo sentido, o joio tem comportamentos que se assemelham muito com o trigo. Você lembra do rei Herodes, judeu? Ele reconstruiu o templo em Jerusalém como se fosse um autêntico adorador de Deus. Mas tudo ele fez como jogada política para agradar os judeus. Judas estava presente na comissão dos 12 e pregou o evangelho do reino às pessoas. E usou também o nome de Jesus para curar pessoas e expulsar demônios.
mas ele era joio no meio do trigo. Assim a história, queridos irmãos, vai se repetindo. Vemos pessoas que olhamos para ela e dizem, isso é trigo. Aí Jesus fala na nossa liturgia de hoje, acautelai-vos. Calma, olhe, pelos seus frutos conhecereis. Olhe a vida da pessoa, acompanhe a vida dela, acompanhe a sua trajetória ministerial. Não seja apressado. Cuidado, vocês não têm bom siso afinado para ver coração. Eu conheço coração, eu sei. E você viu que Jesus falou, muitos chegarão. Olha, irmão, Jesus dizendo, muitos chegarão diante de mim naquele grande dia. Uai, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós dizemos maravilha no teu nome. Mas Jesus, não, você é joio. Para lá da igreja, você era trigo, você era uma grande bênção lá, mas aqui não, aqui eu conheço você. Você não faz parte da minha igreja. Você não faz parte. Você não é meu. Na concepção e entendimento de muitos crentes na igreja de Corinto, os falsos profetas se passavam como genuínos apóstolos de Cristo, ao ponto de Paulo dizer que Satanás é tão ardiloso que ele se transformava em anjo de luz. E entendo aqui pelo contexto que Paulo estava se referindo aos falsos apóstolos como anjo de luz, mas estavam sendo usados por Satanás. Satanás colocou joio lá dentro e a igreja estava aceitando como trigo. Da mesma maneira, irmãos, há muitos falsos pregadores que usam a Bíblia para pregar mentiras e passam por servos ungidos do Senhor. E eles são adorados por essa multidão. E o que fazer então? Precisamos, irmão, fazer como os discípulos. Eles recorreram a Jesus. E nós temos que fazer a mesma coisa, porque agora temos as Escrituras Sagradas e devemos nos pautar nelas. E mesmo assim, irmão, manter pacientes até o final. Porque gostemos ou não, acreditemos ou não, aceitando ou não, o joio sempre estará no nosso meio. E às vezes sentará na mesa do conselho junto conosco. E o joio galga das benesses de estar perto do trigo, porque o joio também recebeu a chuva, recebeu o sol, recebeu o vento. De um lado aqui na igreja, o joio às vezes participa do sacramento junto conosco, recebe a visita do pastor, o pastor canta com ele, ora com ele, mas ele é joio. Ele não faz parte da igreja. Nesse conglomerado, irmãos, evangélico, existem muitos sofismas, porque alguns falsos pregadores usam a retórica com aparente lógica e sentido e com fito de enganar e induzir pessoas ao erro. Parece lógico, parece espiritual, parece ungido, parece um grande servo de Deus, mas não é. Parece verdade, mas é mentira, é contraditório. Por isso o Espírito Santo, através das Santas Escrituras, nos orientam, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. O segredo, irmãos, para aprender a conviver e detectar algum joio na igreja professante é colocar-nos em submissão à palavra de Deus. A liderança precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, colocar sua mente cativa à palavra de Deus. A igreja precisa de um docente que ensine a igreja na verdade, na palavra de Deus, no santo evangelho de Cristo Jesus. A palavra de Deus, queridos irmãos, é a nossa regra de fé e prática, e não o nosso modo de pensar, não nossos costumes e convenções, não são. É a palavra de Deus que é o nosso guia. Vamos arrancar, Senhor, o joio? Não, deixa aí. Mas como vamos fazer? Tenha paciência. Eu vou mandar meus anjos. Eles vão arrancar o joio. Eu vou mandar.
Que grande decepção, irmãos, para o joio. Ficou tão alegre no nosso meio, né? Tão garboso, né? Tão pomposo, né? Chega lá e Jesus fala: rapaz, você enganou muita gente, né? Mas aqui não. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai. Em terceiro lugar, irmãos, essa condição mista da igreja professante é marcada pela certeza. Irmãos, pela certeza, isso me deixa alegre, pela certeza que haverá um julgamento perfeito final. O nosso julgamento temporal aqui não é perfeito. Às vezes nós podemos disciplinar trigo e deixar o joio na igreja. Às vezes podemos até fazer dessa forma, porque o nosso julgamento não é perfeito. Não é. Mas, irmãos, Jesus deixa claro aqui nos versos 40 a 43: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o agricultor, irmão, separava a palha do trigo, ele dava destino certo para ambas as partes. O agricultor usava a palha como combustível para produzir fogo e calor para atender às suas necessidades domésticas. O trigo ele guardava no celeiro. Em sua pregação sobre o poder do Messias, João Batista diz que Jesus recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo. Observe que até a palha, queridos irmãos, será separada do trigo. E nos versos 40 e 41, Jesus usa desse costume que os agricultores tinham para esclarecer que será assim também na consumação do século, onde os anjos, que são especialistas para separar o joio do trigo, guardarão o trigo no celeiro e o joio será lançado no fogo. Se você estiver perguntando, como faremos até esse dia chegar? Esse texto nos assegura: mantenha-se firme, pregue o Evangelho à luz do julgamento de Deus. Não tire nunca da sua mente que haverá um julgamento final, que não passará despercebido diante de Jesus, porque é certo que esse julgamento final chegará. É certo que chegará. É certo que aqueles que promoveram escândalos e praticaram iniquidades receberão justa retribuição pelos seus atos. Até lá, disse Jesus para o seu servo: mantenha-se paciente, porque o reino de Deus será passado a limpo no juízo final. Eu vou passar a limpo. Jesus falou para os seus discípulos e também fala para nós nesta noite, queridos irmãos: concentre-se na pregação do Evangelho do Reino. E não se desgastes tentando arrancar o joio no meio do trigo. Eu farei isso no juízo final. Mas sabemos que até esse dia chegar, irmão, a morte é um poderoso aliado de Jesus para separar o joio do trigo. Talvez agora esteja morrendo muito joio. E ele morreu e o pastor fez o culto fúnebre, dando todas as honras de trigo para ele. E Jesus lá de cima olhando: deixa ele chegar aqui. As honras foram dadas a ele como se ele fosse trigo. Mas eu sei que ele não é. Eu sei que ele não faz parte da minha lavoura. Eu sei que ele não faz parte da minha igreja. Então, quando ele chegar aqui, e os anjos que vão levar, e nesse momento talvez os anjos já estão fazendo separação do joio do trigo. A morte é um grande aliado de Jesus. Aqui o joio, irmão, ri e debocha do servo de Deus, porque ele participa das mesmas bênçãos, como eu falei, usufrui das mesmas benesses de Deus. Ele recebe todas as bênçãos que são dadas também na igreja, ele recebe. Mas o versículo 42 nos traz uma imagem medonha: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Eles chorarão amargamente, eles gritarão de agonia intensamente. Jesus diz que eles rangerão os dentes. E preste atenção, o que significa ranger dente aqui que Jesus está falando? Ranger dente é uma expressão de raiva, de ódio de Deus.
É uma expressão de ódio de Deus e da igreja. Ele vai chegar lá com raiva, com ódio de Cristo e da igreja. Ele vai ranger o dente de raiva e não de dor, como eu já li muitas pessoas falando. Não é de dor, é de raiva. Ele vai blasfemar contra Deus. Ele não tem sensibilidade. Meus irmãos, o que impera no inferno é ódio e blasfêmia contra Deus, porque eles estarão em densas trevas, ou seja, eles estarão isolados de Deus, da luz de Deus, do amor de Deus. Ninguém tem condições mais de se arrepender no inferno. Eles rangerão os dentes de raiva e ódio de Deus. Mas Jesus disse no versículo 43, os justos, porém, disse Jesus, resplandecerão como o sol. Quem são os justos? Nessa parábola é o trigo que produziu frutos de acordo com seu coração regenerado. São aqueles que não produziram escândalos e não andaram na ilegalidade da palavra de Deus. São aqueles que têm o caráter de Cristo na sua vida. Nas cartas de Paulo, são justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Esses justos brilharão como o sol por causa da glória de Deus que habita neles. Eles brilharão na eternidade, mas mesmo aqui Jesus disse que os filhos do reino são luz e sal do mundo. É a glória de Deus estampada na vida deles, porque a glória do Evangelho está neles. E Paulo diz que somos luzeiros do mundo em Filipenses. Quando o sol aparece, queridos irmãos, por detrás da montanha, toda a escuridão é dissipada. Assim os filhos de Deus resplandece a luz de Cristo na escuridão deste mundo, porque este mundo está em treva de todos os tipos. Trevas moral, trevas ética e trevas espirituais. O mundo está em trevas. Eu quero, irmãos, agora fazer uma rápida aplicação deste texto para nós. Há muitas pessoas que não são vistas na sociedade como filhos de Deus, filhas de Deus. Há pessoas que trabalham anos a fim numa empresa e ninguém sabe sobre sua fé. Há pessoas que ficam anos a fim na igreja e não produzem fruto de justiça nenhuma. Não fazem nada e é quase como objeto de decoração na igreja. Há outros que até produzem alguma coisa, mas são escândalos e divisão. Quem são essas pessoas? Você tem a resposta na parábola desta noite. Quem são elas? A comparação que Jesus fez sobre o joio e o trigo é muito importante, porque o trigo é fonte de alimento e de nutrição. Então, irmão, se você é trigo, você é um canal de nutrição, de esperança, de vida para as pessoas, e não de escândalo e iniquidade. O trigo tem essa característica de alimentar, e não de destruir, e não de dividir. Agora o joio não produz vida. Sua missão é extrair o nutriente da terra para atrapalhar o desenvolvimento do trigo. Agora, se o joio não é fonte de alimento e de nutrição, como tem sido a sua vida na igreja e na sociedade? Você está se comportando como trigo? Você está levando esperança para as pessoas? Você está levando a mensagem do Evangelho, a luz de Deus para as pessoas? Amados irmãos, no juízo final, Jesus deixa claro aqui que todo verniz da hipocrisia do joio será derretido diante dele. E por isso todas as imperfeições serão reveladas. E aqueles que não foram vestidos com a justiça e perfeição de Cristo ficarão nus diante de Deus. Tudo aquilo que estava escondido aos olhos da igreja será revelado por Cristo, Redentor e Senhor do seu povo. A Escritura Sagrada garante, irmãos, que até o inimigo, o semeador do joio, será lançado no abismo. O inimigo, o semeador do joio, será lançado no abismo. Aguardemos esse dia chegar, porque é certo que ele vai chegar. Vamos ficar de pé e vamos orar.